Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a aula inaugural do curso de democracia, meu amigo. Sabe quem deu a aula inaugural sobre o curso de democracia? O Alexandre de Moraes, cara. O cara que está destruindo a democracia brasileira. O mais engraçado é que ele falou algumas coisas altamente libertárias. Ele disse aqui, por exemplo, que quer a reação forte contra as big techs e vai ser difícil conter depois. E eu vou explicar para vocês porque que eu percebo qual é o problema que ele está vendo nessa história. Ele está vendo o problema que eu tenho falado para vocês o tempo todo. Estamos caminhando para o anarcocapitalismo, estamos caminhando para um mundo libertário. O governo não tem como controlar. O Alexandre de Moraes acha que vai resolver isso batendo nas big techs. Ele não percebeu que o problema é muito mais estrutural do que as big techs no final das contas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman, General ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma piada pronta aqui, ó. Aula inaugural do curso sobre a democracia vai ter o Moraes falando, cara. Pô, eu acho que ele devia se inscrever no curso para entender o que é democracia. É o que eu falo para vocês sempre. Todo idiota que se diz o, entre aspas, salvador da democracia é, por definição, um ditador. Democracia é muito mais do que simplesmente ir na urna votar. Senão, a Venezuela tem eleição, a Rússia tem eleição em tudo quanto é lugar do mundo, é fácil fazer eleição, né? Para você ter uma democracia de fato, você tem que ter o respeito às leis, você tem que ter o devido processo legal. É muito mais importante do que, de fato, o momento que você vai lá na urnazinha e vota em quem você quer para ser presidente. Inclusive eu falei sobre o caso lá do cara da Romênia também. Toma cuidado, o cara lá descumpriu um monte de regra. Não tem esse negócio de, não, votou, tem que estar valendo no final das contas, né? É lógico que perseguição contra pessoas é injusto, como estão perseguindo o Bolsonaro, como perseguiram o Trump nos Estados Unidos, é absolutamente injusto esse tipo de coisa. Mas daí é dizer que não, que tem que botar qualquer um que se candidatar tem que votar e coisa e tal, tem que estar no páreo lá. Que história é essa, né? Mas enfim, democracia é principalmente respeito às leis, é principalmente devido ao processo legal. É o império das leis sobre os homens. Ou seja, as pessoas que estão no governo, até o pessoal do STF, tem que se curvar diante das leis. Essa é a ideia. Quem é que faz as leis? O legislativo. O judiciário não pode ficar inventando lei da cabeça dele ou fingindo que existe lei na hora de interpretar alguma coisa, interpretando como quer, né? O Alexandre de Moraes é o cara que está destruindo a democracia brasileira, porque está destruindo o devido processo legal aqui no Brasil, supostamente para, entre aspas, salvar a democracia. E o curioso é o que eu falo para vocês, não é a primeira vez que isso acontece, não. Isso sempre é assim. Tudo quanto é ditadura que você vê no mundo é alguém que se diz o salvador da democracia, que destrói a democracia. 64 com os militares foi a mesma coisa. Os militares falaram, aquele cara ali, o Jango, vai dar um golpe com o Brizola, ele vai dar um golpe com o Brizola. Eu vou aqui salvar a nossa democracia, eu vou salvar a nossa instituições, e deram um golpe, né? Deram um golpe no Brasil, ficamos 20 anos sob ditadura militar no Brasil. Agora estamos já 5 anos sob ditadura judiciária no Brasil novamente, desde 2019. Um absurdo a forma como Alexandre de Moraes tem tratado essa coisa. Ele é o principal responsável pela derrota da democracia no Brasil, né? Mas aí ele está nesse curso aqui. E aí o interessante foi o que ele falou, foi isso daqui, ó. Nesse curso ele falou que reação forte contra as big techs, porque vai ser difícil conter depois. Qual que é a preocupação dele, né? Repara, ele tem adotado, de novo, essa aqui é a justificativa dele para estar descumprindo a lei. É o que eu falo para vocês. Todo cara que se diz salvador da democracia é um ditador. Ele está falando aqui que a gente sabe que não tem nenhuma lei que obrigue o Rumble ou o X a terem representantes no Brasil. Não tem nenhuma lei disso. Não tem nada em lugar nenhum de nenhum código civil brasileiro. Existe alguma lei que diga que tem que ter representante no Brasil. Se a empresa precisa de um CNPJ para operar no país, ela tem que ter um representante no Brasil, porque ela tem que ter um CNPJ no Brasil. Mas, fora isso, não tem nada que exija isso. E no caso do X, e no caso do Rumble, e de tantas outras empresas pela internet, eles não precisam de CNPJ para operar no Brasil, eles fazem compra com transferência de dinheiro de outras formas, não precisam de nada, recebem via cartão de crédito, via outras formas de pagamento. Então, assim, não precisam de um CNPJ, portanto, não precisam ter representante no Brasil. Qual que é o desespero do Alexandre de Moraes? Nesse caso, ele não consegue censurar as pessoas, porque ele pode dar ordem, a empresa pode optar por não obedecer a ordem. Não vou obedecer a ordem, coisa e tal. E aí, olha
olha a linha de raciocínio que ele está tomando aqui, é a linha de raciocínio que eu falo para vocês. Só que ele não percebeu, ele tá agindo como se as Big Techs fossem um grande inimigo. As Big Techs não são um grande inimigo, Alexandre de Moraes. As Big Techs, por um acaso, elas estão realmente crescendo muito nesse momento, as pessoas usam muito as redes sociais e coisa e tal, mas a verdade é que o grande problema que você está falando aqui é a informação descentralizada, é a internet como um todo. Aqui, ele falou aqui, ó, que ser necessária uma reação forte às tentativas das Big Techs de não respeitarem leis e decisões judiciais dos países onde atuam, né? Ou seja, primeira coisa, nenhuma lei, nenhuma Big Tech desrespeitou nenhuma lei brasileira. Tanto o X quanto o Rumble não obedeceram ordens do Alexandre de Moraes porque eram justamente ordens ilegais. Não existe nenhuma lei no Brasil que justifique banir pessoas da internet, banir usuários e coisa e tal. E tanto é verdade isso que essa perseguição do Alexandre de Moraes contra o Alan dos Santos e contra o Oswaldo Eustáquio e tantos outros aí, quando chega na justiça dos países lá fora, o pessoal olha para aquilo aí e fala, peraí, isso aqui, o cara tem um crime de, fazendo o quê? Um crime de opinião? O cara deu uma opinião que você não gostou, você está mandando calar o cara, prender o cara e coisa e tal, um absurdo isso. Né? Essas decisões do Alexandre de Moraes não estão colando lá fora. Então, para início de conversa, não teve nenhuma Big Tech que desobedeceu nenhuma lei no Brasil até aqui. Todas elas obedeceram às leis no Brasil e mesmo assim foram perseguidas pelo Alexandre de Moraes na cruzada dele por, entre aspas, salvar a democracia do Brasil, né? Aí ele falando aqui, ó, que é um jogo de poder, porque essas grandes Big Techs e não sei o que lá, as empresas estão indo por tudo ou nada diante da possibilidade de regulação das redes sociais. Não, de novo, quem não quer regulamentação das redes sociais é o povo brasileiro, através dos representantes no Congresso. Essa ideia de que tem que regulamentar a rede social, que história é essa? Desde quando tem que fazer isso? Por que tem que regulamentar? Porque você não gosta? Porque você está insatisfeito? Não, então você vai lá e se candidata como deputado, se o pessoal votar em você, você vai lá e faz a lei, né? Aqui, ó, ele diz aqui, ó, que as Big Techs estão aqui para o tudo ou nada. Nós não vamos avançar para não estarmos sujeitos à legislação de nenhum país, só temos sede nos Estados Unidos, podemos fazer o que bem entendermos sem cumprir nenhuma ordem judicial, sem ter responsabilização. Perceberam que a UE aprovou leis que outros países vão aprovar, a regulamentação vai começar e deram um passo à frente. Não queremos isso. Não é isso que está acontecendo, não. O que você está reclamando em tese, a lei nos Estados Unidos está aplicada a essas Big Techs também, né? Isso não é muito pior do que isso. O que está acontecendo com a internet é justamente que esse modelo de ordenamento jurídico local não funciona mais. E é fácil de você perceber isso. É aquilo que eu falo para vocês. Há coisa de 30 anos atrás, você, eu, todos nós aqui, tínhamos relações com pessoas próximas geograficamente da gente. Você trabalhava numa empresa, né, na sua cidade, você comprava coisas no mercado local e coisa e tal, podia até comprar alguma coisa no Mercado Livre e coisa e tal, mas né, alguma coisa ali de perto. O que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu foi que justamente a gente começou a ter ações agora através da internet de forma global. Você hoje em dia pode trabalhar para empresas nos Estados Unidos, na Europa, tem um monte de gente trabalhando para empresas no estrangeiro. Você pode ter amizades no mundo inteiro, você pode conversar com pessoas. Os meus vídeos são vistos em um monte de lugar do mundo. Ou seja, você começa a ter relações que não são mais centradas na região geográfica em que você está. E isso leva à falência do modelo jurídico atual, baseado em ordenamento jurídico local. Esse é que é o problema. Né? As relações pessoais já estão fora dessa caixinha. A Big Tech, você só está vendo a reação por quê? Porque você está errado. E as Big Techs estão puxando contra você porque você está errado. A mesma coisa na Europa. Por que elas estão brigando contra as legislações na Europa? Porque as legislações estão erradas, estão suprimindo liberdade de expressão das pessoas. Liberdade é muito importante, é o que as pessoas querem. Então você está sentindo essa volta, mas o problema que você está mencionando é esse. Aí ele fala aqui, ó, que em determinado momento aqui, ó, não é por outros motivos que uma das redes sociais tem como sócio alguém que tem uma outra empresa chamada Starlink que pretende colocar satélite de baixa órbita no mundo todo para não precisar de antenas de nenhum país. Caraca! Ou seja, já mostrou que ele não sabe nada de tecnologia, que maneira antenas de outros países, como se o Brasil tivesse antenas, como assim? Não, o Brasil tem cabos, tem um monte de tecnologia de envio de dados, inclusive antenas, mas que história é essa? As antenas não são do Brasil, são das empresas que estão aqui, né? Muitas delas estrangeiras também, muitas delas multinacionais. Repara como é que ele está confundindo as coisas. Ele acha que tem que ter o controle, que o problema dele é as Big Techs contornando isso daí. Não, o problema do Alexandre de Moraes, é que você está errado. Você está errado. Você está tentando aplicar uma coisa que não é uma lei contra as pessoas e as empresas estão se recusando a obedecer porque elas não querem desobedecer a lei brasileira. Você está errado. Este é o problema. Ah, mas eu não tenho controle sobre as Big Techs. É verdade, não tem mesmo. E não tem sobre nada na internet. A internet é, por essência, libertária multinacional.
Todas as relações na internet são relações independentes do Estado. Qualquer coisa que você faça, quando você trabalha para uma empresa americana, por exemplo, você pode ter problemas, né? Pode surgir alguma lide ali, pode surgir algum problema jurídico. Como é que você vai processar isso? A Justiça Nacional não dá muita chance não. Por quê? Porque a empresa está lá fora, você está trabalhando aqui no Brasil, em princípio, se você... ganhei na Justiça do Trabalho, férias, FGTS, não sei o que, a empresa vai dar uma banana para você e você não vai ganhar nada, porque essa legislação brasileira é idiota. Então, no final das contas, o problema é muito maior do que o Alexandre de Moraes está vendo. Eu acho engraçado, porque ele está vendo realmente aquilo que eu falo para vocês. O mundo está caminhando para um mundo libertário. E nesse sentido, o poder de figuras como Alexandre de Moraes vão se esfacelar. Não tem poder nenhum. Ele está achando que ele é o bambambam da parada, que ele manda e todo mundo tem que obedecer, que eu estou salvando a democracia, aqui dando porrada nas leis, aqui desobedecendo leis e coisa e tal. No final das contas, o que ele pode conseguir é atrasar o Brasil. Isso ele pode conseguir aqui, ó. A Anatel avalia impacto de expansão da Starlink na soberania digital do Brasil. É lógico que estão ligadas as coisas. O Alexandre de Moraes não quer mais satélite, tem que proibir. A posição dele é a mesma da China e da Rússia. Só para vocês terem uma ideia. A China, do Xi Jinping, um regime comunista, fechado, cheio de censura. A Rússia, do Putin, um ditador que quer calar a população, que você pode pegar 15 anos de cadeia se você der uma opinião errada lá na Rússia. O problema deles é o mesmo. Isso te diz muito sobre quem é essa figura do Alexandre de Moraes. O quanto ele está errado. O quanto ele está vendo a coisa pelo lado errado. O problema todo do Alexandre de Moraes é que você não pode controlar o discurso. Deixa as pessoas falarem as opiniões delas, por mais que sejam opiniões que você não gosta. Deixa o pessoal falar. Esse é que é o problema. Agora, com isso, com essas decisões erradas, enquanto tiver essa turminha aí da coligação PT-STF no governo, no comando do país, a gente vai estar atrasado em termos tecnológicos. E o mais engraçado é isso, né? A Anatel, ela pode, em tese, impedir a expansão da Starlink no Brasil. Ela pode impedir. Como que ela vai fazer para impedir que os satélites passem em cima do Brasil? Ela não tem como. Então vai acontecer o que acontece na Rússia. É proibido Starlink na Rússia. Está cheio de Starlink da Rússia. O exército russo usa Starlink, para você ter uma ideia. Tá cheio de Starlink lá. O Alexandre de Moraes pode fazer a mesma coisa. Ele pode dizer que não, que a Anatel tá proibida, a Starlink tá proibida no Brasil. Se você comprar uma antena, botar aqui, o satélite vai estar passando lá em cima, vai tudo funcionar do mesmo jeito. Este é o problema desse pessoal. Ele está indo para o caminho que ele quer um modelo de mundo que está há 30 anos no passado e que não vai voltar. Esquece. Esse negócio de jurisdição absoluta sobre o que está acontecendo no Brasil nunca vai ter. Principalmente a jurisdição se você está fazendo errado, se você está tomando decisões fora da lei, né? Enfim, ele ainda defendeu aqui interpretar as leis atuais para punir os crimes em redes sociais. Então você admite que a lei atual já pode ser usada contra crimes em redes sociais. É o que a gente sempre fala. Calúnia, injúria, difamação, estão aí. Não tem nada que impeça que você use essas leis para alguma coisa que aconteça nas redes sociais. Então, qual que é a ideia aqui? O que está querendo fazer com isso, né? O que está mais do que claro aqui é o desespero absoluto dele. E aquilo que eu falei para vocês, a internet ela é essencialmente libertária. Por mais que ele tente prender tudo, proibir tudo, bloquear acesso a redes, bloquear acesso a sites e coisa e tal, com o tempo o pessoal vai usando VPN, vai usando outros sites, continua conversando do mesmo jeito. O problema que ele tá batendo é muito maior do que as Big Techs. Ele acha que está brigando com as Big Techs, ele está brigando com a tecnologia, ele está brigando com um novo modelo de mundo que está se formando, um mundo que, por definição, estados importam menos. Estados têm menos valor, têm menos capacidade, têm menos poder. É isso que está incomodando o carecão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.